A primeira semana de janeiro, os primeiros 10 dias, na verdade, por causa das festas de final de ano, a gente tem um aumento. Isso a gente já viu nos outros anos, tá? Esse aumento não foi tão significativo quanto era antes, né? Antes da vacina. A gravidade também um pouco menor, porém, a gente ainda viu esse aumento. Consequente a isso também, a gente tem visto, assim, tanto aqui no município, principalmente, e também em todo o estado de São Paulo, que a cobertura vacinal vem diminuindo. As doses de reforço, tem muito paciente que já está na faixa etária da 4ª dose e ainda não tomando a 3ª, né? E isso realmente, a imunidade da vacina, a gente sabe que ela tem que ter doses de reforço para que ela seja positiva. O paciente não fazendo isso, a taxa de gravidade de infecção, né, na cidade, realmente isso vai aumentar. Isso não é segredo para ninguém. Principalmente pacientes idosos, tá, com comorbidades. Porém, é assim, o paciente grave com comorbidade, idoso, né, que evolui de forma grave, muitas vezes não sai de casa. Quem leva para esse paciente, normalmente é o paciente mais jovem, né? Uma pessoa mais jovem. Então, assim, a gente pede a conscientização da população, tanto para a população mais jovem também, de estar se vacinando, estar evitando a aglomeração. A gente hoje tem obrigatório máscara apenas no transporte coletivo e ambientes de saúde, como hospitais, clínicas e afins. Mas vale a gente ressaltar o bom senso da população, para que em locais onde existe uma grande aglomeração de pessoas, como supermercado, comércio, agência bancária, ter o bom senso de usar a máscara também, né? Isso é uma medida de prevenção. A higienização das mãos também, a gente vem esquecendo isso daí, né, com a pandemia. Então, assim, higienizar a mão com água e sabão, álcool em gel, ainda são medidas extremamente importantes e válidas, tá? Usar o bom senso, não é porque não é obrigatório que a gente não precisa usar, né? Principalmente os extremos das idades, os mais jovens e os mais velhos. Mas nesse meio do caminho tem os jovens, que são aqueles que principalmente a gente vê que estão levando o vírus para os idosos dentro de casa. A vacina ela traz a imunidade, ela produz anticorpos, né, para o paciente. Porém, esses anticorpos, vamos dizer assim, têm uma validade, né? Então, por isso que a gente tem que fazer doses de reforço. A pessoa tomou só as 2 doses, já faz mais de um ano e meio, a sua taxa de anticorpos diminuiu bastante. Então, ela está com pouco de anticorpo só, ainda tem o risco de evoluir para a forma grave. Por isso que a gente fala e frisa da questão da vacinação e da dose de reforço. Estar com o calendário vacinal para a sua faixa etária completo. Isso vai te dar um boom de imunidade, né? A gente deixando de tomar as doses de reforço, consequentemente, nossos anticorpos vão cair, vão diminuindo com o tempo e a gente vai ficar mais exposto. Já tem a vacinação já das crianças, mesmo bem pequenas, né, de 6 meses a 4 anos e de 5 anos a 11 anos. Assim, a gente não tem visto risco nenhum para essas pessoas e elas também adoecem, evoluem de forma grave também. É mais raro, mas existe a chance, tá? Então a gente orienta aos pais que não tenham medo, né, de fazer essa vacinação nas crianças. Não existe risco nenhum. A vacina foi estudada, é uma vacina específica para a faixa etária, não é a mesma do adulto, né? Então a gente orienta que seja feita essa vacinação, porque a criança pode não evoluir mal, mas ela transmite também para quem tem fatores de risco, como os idosos e afins, né? Então a gente orienta que deva ser feito, que os pais procurem sim posto de saúde, já a vacina está disponível. A gente teve aí no mês de dezembro e janeiro, no pronto-socorro, foram pacientes que não precisaram de ser internados, mas foram 400 diagnósticos. É um número muito elevado para o final de ano, né? Das festas de final de ano, mas isso já veio antes das festas, do primeiro dia de dezembro até o último dia de janeiro, 444 casos. É muito caso, e mais 210 suspeitos, que foram depois posteriormente descartados. Então, assim, a pandemia não acabou, é uma doença que a gente vai ter que se acostumar a conviver com ela, né? A gente não tem previsão de quando vai ter um remédio eficaz para isso, a Anvisa está trazendo algumas medicações de fora do país ainda em estudo, mas assim, a gente, enquanto não houver uma medicação, um remédio, a gente não vai poder dar, vamos dizer assim, bobeira com a doença. A única coisa que a gente tem e tem certeza é a vacina. É a única solução que a gente tem e tomar os cuidados de prevenção, como a gente disse, né? Usar a máscara, o uso do álcool em gel, a vacinação é gratuita, é uma medida simples, a higienização da mão
O uso da máscara, quando a gente tem que usar o bom senso, onde não é obrigatório, a gente tem que usar também, né, dependendo da sua idade, tudo isso. Então, são medidas simples para a gente conseguir combater isso daí e diminuir os casos. Diminuindo o caso, o vírus corre menos na sociedade, a gente tem chance de novas variantes, né, não surgirem. Quanto mais o vírus roda na sociedade, mais esse vírus se multa e novas variantes vêm apresentando, né, novas etapas, como agora que a gente tem a XBB 1.5, né, que foi diagnosticada aqui no estado de São Paulo pela Fiocruz. Então, assim, é a única maneira que a gente tem de fazer o vírus circular o menos possível na sociedade.